Deus é maravilhoso, como Ele realmente nos direciona. E quando eu estava preparando essa palavra, o que o Espírito Santo disse ao meu coração, assim que a pastora fez o convite, para mim é uma honra, pastora, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. O Senhor falou assim para mim: fala para eles sobre o meio do caminho. Então esse é o tema da mensagem, amém? Todos nós estamos indo para algum lugar. Ninguém aqui está vivendo uma vida em vão, a vida toda. Todos nós temos um destino. Todos nós saímos de uma linha inicial, estamos caminhando para chegar até a linha final. E muitos de nós estamos preocupados, com o final, nos preocupamos com o início, só que e o meio do caminho. Lá em Gálatas, abra sua Bíblia, em Gálatas capítulo 3, versículo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Gálatas, para quem não conhece, fica no Novo Testamento. É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Gálatas. Quem aqui gosta de ler a Bíblia, diga amém. Amém? Então você vai ler muita Bíblia comigo. Amém? Em nome de Jesus. A palavra de Deus é a fonte de tudo. Em Gálatas 3:3 fala assim, preste bem atenção no que Deus vai falar no teu coração. Sois assim insensatos Gálatas, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo, quando ele instituiu lá a igreja, lá naquele povo dos Gálatas, os Gálatas começaram no Espírito, os Gálatas começaram algo de Deus de maneira certa. Só que durante o meio do caminho, coisas foram inflamando o coração, foram perdendo o foco, foram perdendo a sensibilidade espiritual e eles estavam se aperfeiçoando na carne. A primeira coisa que eu quero dizer ao teu coração é que você pode muitas vezes iniciar algo de maneira certa. Só que aquilo que você começa certo pode terminar errado. Quando? Quando é que algo que você começa no seu trabalho, tudo certinho, aquilo pode dar errado? Quando é que você começa uma família, tudo certinho, e aquilo pode dar errado? Quando é que você tem algo que você está construindo, edificando, começa certo e pode dar errado? Quando você perde o foco do que Deus quer de você. Amém? Quando você perde o foco, quando outras coisas começam a falar mais alto do que a vontade de Deus para a tua vida, você começa a se aperfeiçoar na carne. Só que também temos uma outra situação. A situação é um contexto diferente. Você começou algo certo, você está fazendo tudo o que Deus te pediu, só que no meio do caminho aparecem coisas que vão te impedir, coisas que vão querer tirar você do propósito. E o que Deus falou para mim? Fala para eles que no meio do caminho, muitas vezes, aparecem bloqueios e armadilhas. Falam assim, bloqueios e armadilhas. Você precisa identificar no meio do caminho coisas que estão bloqueando-se. Coisas que talvez era para você estar muito além, só que isto está te bloqueando. E o bloqueio são pessoas e são coisas. O bloqueio, muitas vezes, eles se tornam imperceptíveis, mas eles existem. Deus já te deu uma promessa, só que a tua timidez te faz ficar bloqueado. Deus já falou, vai, muda de empresa, só que a insegurança, não, mas será que vai dar certo na nova empresa? Você fica bloqueado. O bloqueio é algo que impede a entrada, a saída e a passagem, segundo o dicionário. A tua incredulidade é um bloqueio ao Espírito Santo de Deus. Porque às vezes Deus quer te usar. Deus já confirmou através da palavra da pastora no altar com sonhos. Deus deu tanta confirmação. Mas tem horas que você fala
se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que na cidade que Jesus não operou milagre, era a cidade que eles não tinham fé. Era a cidade que eles eram incrédulos. Calma aí, o erro estava em Jesus? Não, o erro nunca vai estar em Jesus. O erro estava nas pessoas que não conseguiam acreditar. O erro estava nas pessoas que escolheram a incredulidade ao invés da fé. A fé faz romper montanhas. E eu quero falar algo no teu coração, é muito linda a palavra de Deus, porque a gente estuda, a gente prepara, chega na hora Deus vai mudando, e é maravilhoso, porque isso é você estar à mercê daquilo que Deus quer usar. E Deus está me incomodando para falar para muitos aqui, que muitos aqui diminuíram na sua fé. Talvez no início da sua caminhada, você tinha uma fé bem diferente do que você tem hoje. Talvez a sua fé é uma fé que está adormecida. Adormecida em que sentido? A palavra de Deus fala assim, que a fé sem obras, ela é morta. Partindo desse ponto, se a fé sem obras, ela é morta, quando você não exerce a fé, quando você não pratica atitudes, quando você deixa de fazer o que o Senhor está te falando, você está colocando a sua fé no caixão. Quando apareceu, estava Pedro, estava os discípulos do Senhor, o homem lá estava enfermo. E o Pedro falou assim, olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas uma coisa eu tenho, levanta-te e anda. Não é? O que Pedro tinha? Pedro tinha a palavra. A palavra foi suficiente para resolver uma situação de enfermidade naquela vida. O Senhor está te falando, a palavra é suficiente. É suficiente. Como que Deus criou as coisas? Poder da palavra. Deus criou o poder da palavra. O Senhor falou, haja luz, e houve luz. Haja isso, houve aquilo. E a mesma palavra também nos fala que assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia. Então calma aí, olha, preste atenção, é muito sério, irmãos. Se a palavra fala que assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará vazia, então tudo que você fala é uma semente. Preste atenção no que você está falando. Tem coisas que você está falando e está bloqueando você. Quando as pessoas falam, né, pastora, eu não consigo, isso é difícil para mim, você colocou uma barreira entre você e o teu milagre. Quando você fala assim, isso para mim é demais, não tem como, não é para mim, colocou um bloqueio entre você e o milagre. Levanta a mão para o céu e fala assim, nessa noite, através da força do Espírito Santo, eu vou destravar a minha vida. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 12. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 12. O Senhor vai restaurar a tua fé nessa noite. Amém? Você vai voltar a crer como você cria antes. 6,12 diz assim, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Olhem para mim, o que é um afeto? Afeto é relacionamento. Afeto é afinidade. Afeto é família, é pessoas, é coração. E aqui que o apóstolo Paulo está nos ensinando que você está limitado no seu afeto, você está limitado no seu coração, você está limitado nos seus relacionamentos. A mulher do fluxo de sangue, foi muito de Deus essa confirmação. Eu estou a semana inteira meditando nessa palavra. E cada vez que eu leio, o Senhor fala e vai falando mais comigo. Olha que interessante. Ela ouvia a Jesus. Jesus estava ali, no meio dela havia uma multidão. E ela estava ouvindo a voz de Jesus. Preste atenção nisso. Ela estava ouvindo a voz de Jesus. Só que ela precisou tomar uma atitude.
E a atitude da mulher do fluxo de sangue era desagradar os outros. A atitude dela era desagradar os outros. Por quê? Porque ela estava há 12 anos jorrando sangue. Vamos raciocinar um pouco. Uma mulher que há 12 anos está jogando sangue sem parar, vocês concordam comigo que ela exalava um mau odor? Sim ou não? Vocês concordam? Imagina o cheiro. Alguém aqui já sentiu o cheiro de sangue? Não cheiro desagradável? Meu Deus do céu, deixa um peixe, deixa uma carne fora da geladeira. As mulheres que cozinham vão entender. É um cheiro desagradável quando passa do tempo. Aquela mulher há 12 anos estava exalando um mau cheiro. E quando ela ouviu a voz de Jesus, Jesus estava passando, ela estava ouvindo a voz do suave de Jesus, ela precisou tomar uma atitude. Ela falou assim: olha, eu preciso fazer alguma coisa. Do jeito que está, não está dando mais. O Senhor está te falando, você precisa tomar algumas decisões. Você precisa tomar algumas atitudes, porque do jeito que a sua vida está caminhando, não está dando mais. E como eu comecei a falar, no meio do caminho daquela mulher, havia pessoas, e eram as pessoas que estavam bloqueando o milagre dela. Eram as pessoas que estavam bloqueando ela de chegar aonde o Senhor queria que ela chegasse. Sabe qual era o lugar que o Senhor queria que ela chegasse? Era mais perto dele. Porque enquanto ela estava distante, observando Jesus, só observando, mas não participando, ela não estava sendo curada. Ela estava vendo os outros sendo curados, ela estava vendo Deus fazer milagre nos outros, mas ela não estava participando. Mas quando ela decidiu, tudo que está travando o meu caminho eu vou tirar, tudo que está bloqueando o meu caminho, de até onde Deus me chamou, eu vou tirar. Ela viveu um romper, e ela foi, e não apenas agora estava só ouvindo a voz de Jesus, ela começou a se relacionar com o Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 19. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus. Queridos, o Senhor está aqui. Hoje o Senhor vai curar a tua vida. Hoje o Senhor vai fazer uma mudança de chave. Pessoas que eram tímidas aqui vai ter intrepidez. Você tinha timidez de pedir uma promoção no seu trabalho. O Senhor vai te dar coragem para pedir promoção em nome de Jesus. O Senhor vai te dar um batismo de coragem nessa noite. Glória ao Senhor Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 19. Mateus capítulo 9, versículo 19, em nome de Jesus. Alguém pode ler para mim? Algum jovem pode ler para mim, por favor? Quem que pode ler? A Juliane pode ler? Amém, querida. Em nome de Jesus. Lê para mim do 19 ao 22, por favor, minha linda. Instrumento de fogo de Deus. Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Glória a Deus, amém? Vocês conseguem imaginar que aquela mulher que 12 anos ficava enferma, vocês acham que o relacionamento dela era normal com os outros? Sim ou não? Não, amém? Por que não? Porque uma pessoa que estava jorrando sangue sem parar há 12 anos, ela era excluída da sociedade. As pessoas a enxergavam como uma mulher impura, uma mulher amaldiçoada, uma mulher que não tinha a bênção de Deus. Eu estava estudando essa palavra e eu descobri que ela tinha até um apelido. O apelido dela era hemorroísa. As pessoas naquela época que jorravam sangue sem parar eram chamadas na sociedade como hemorroísa. Então imagina lá, a hemorroísa passando. Olha lá, a hemorroísa passando. Sabe, apelido. Alguém já te deu um apelido? Por causa de uma situação que você está vivendo? Eu já, pastora. E quantos apelidos
apelidos eu levei na vida. Só que eu quero te falar que Deus não te chama por apelido. Deus te chama pelo seu nome. Deus deu o seu nome, Ele não chama você pelo teu apelido. Porque você tem o nome escolhido por Ele. É tão sério que quando, Misael, Ananias, e eu esqueci agora, Ananias, Misael, aleluias. Bom, os 3 amigos de Daniel, quando eles foram naquele momento lá no Nabucodonosor, o Nabucodonosor mudou o nome, passou a se chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que mudou o nome? Porque queria mudar a identidade. Só que eu quero te falar, você não é o que as pessoas estão falando sobre você. O que as pessoas estão falando sobre você não muda a sua identidade. Muitos estavam falando, é hemorroísa, olha lá, 12 anos sofrendo, os médicos não resolvem. Só que o Senhor sabia, ela está tentando. Ela está tentando. E a Bíblia fala, batei e abre-se-vos-á. Essa mulher tentou por 12 anos a cura dela e nada resolvia o problema dela. Só que quando ela decidiu, eu preciso tocar na orla de Jesus, aquele momento foi um start para ela alcançar o milagre dela. E eu quero trazer uma revelação muito profunda que eu descobri com o Espírito Santo de Deus quando eu estava fazendo pesquisa, estudando. Abre a sua Bíblia em Números capítulo 15. Se você entender essa palavra, você nunca mais vai enxergar a mulher do fluxo de sangue da maneira que você já enxergou. Números capítulo 15, versículo 38. Por que será que ela quis tocar na orla de Jesus? Por quê? Por que ela não pensou, se eu tocar na cintura, se eu tocar nas costas, se eu tocar no cabelo? Por que ela foi justamente na orla? Você vai entender. Números 15, 38. Diz assim: fala, preste bem atenção, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos, nas bordas, em algumas Bíblias está nas orlas das suas vestes, façam bordas pelas suas gerações, e as bordas em cada canto presas por um cordão azul. Guarda bem esse nome, cordão azul. E as bordas estarão ali para que, vendo, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Agora Malaquias capítulo 4, versículo 2. Eu disse que você é Bíblia hoje, amém? Eu avisei. Glória a Deus. Gente, a Bíblia é a fonte de tudo. Eu amo a palavra do Senhor. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Glória a Deus, glória a Deus. Olha o que diz no versículo 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Em outras Bíblias está assim: trazendo cura nas suas asas. Sabe o que significa a palavra asa em hebraico? Olha que interessante. Asa em hebraico é kanaf, significa borda, canto, orla. Asa significa orla. Quando aqui falou em Malaquias 4:2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, havia uma promessa aqui no Antigo Testamento, amém? Que ia vir o Messias e na orla, que é o termo asa, na orla ia trazer a cura. Agora abre Mateus capítulo 14, só para eu concluir o raciocínio, para vocês entenderem o que é a orla. Mateus capítulo 14, versículo 36. Mateus 14, glória a Deus, versículo 36. Olha o que diz a palavra do Senhor. E Jesus em Nazaré, vamos ler esse versículo 34. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Nazaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança
e trouxeram-lhe todos os enfermos, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos que tocaram ficaram sãos. Fala assim: todos que tocaram ficaram sãos. Preste atenção, agora eu vou te dar para você entender o que você leu. Números, quando nós lemos, ela estava falando que a roupa daquele sacerdote tinha que ter um cordão azul, amém? E os bordões que na verdade eram franjas. Quando a pessoa tocava naquela parte da orla do sacerdote, era para lembrar a palavra de Deus, os mandamentos. Então você está vendo aqui agora a bandeira do Brasil, certo? O que faz você pensar? Você olha a bandeira, você lembra do seu país, você começa a pensar no teu país, porque você está vendo a bandeira. Aqui passa um filme. Os judeus, eles estão tão assim, preocupados, né, com relação aos mandamentos da palavra, que o próprio Deus deu a direção. Ele coloca o cordão azul na roupa e as franjas, as bordas, para que quando verem, possam lembrar dos meus mandamentos da palavra. Ou seja, aquele cordão azul, aquela franja, era um símbolo que lembrava a palavra, que fazia a pessoa voltar o olhar, refletir, pensar na palavra. Quando nós lemos em Malaquias que vai nascer o sol da justiça, vai trazer cura nas suas asas, e asa significa em hebraico, kanaf, que é orla, aquela mulher, ela teve entendimento, aquele homem que está ali falando não é apenas um profeta, porque para muitos Jesus era só um profeta. Estava tendo uma discussão entre os judeus: quem será que ele é? Será que ele é o Messias? Será que não é? Então estava tendo aquela discussão. Quando ela falou: não, calma aí, o Messias vai trazer cura na orla. Então ela, calma aí, você está entendendo que ela não tomou uma atitude na emoção? Ela tomou uma atitude porque ela conhecia a palavra de Deus. Alguém uma vez pregou para ela, falou: ó, fica atento, porque o Filho de Deus vai trazer cura na sua orla. E quando ela viu, ela falou: só pode ser ele. Sabe por quê? Porque a voz de Jesus é diferente de qualquer voz que você já ouviu. A voz do Senhor pode tirar uma mulher da cama de depressão. A voz do Senhor pode mudar a história. E independente se você está muitos anos numa mesma situação, essa situação não se resolve, você já fez jejum, você já foi no monte, você já orou, você já entregou oferta, você fala: Senhor, eu não aguento mais. Deus está te falando: toca na orla, toca na orla. E o que é a orla? A orla é aquilo que te faz lembrar da palavra. A orla é a palavra de Deus, amém? Ela foi curada quando ela tocou na palavra, quando ela tocou nos mandamentos, ela se relacionou com a palavra. Você entendeu porque ela não tocou em outro lugar? Entendeu porque ela não tocou nos cabelos, porque ela não tocou na cintura, porque ela não tocou nas costas? Ela tocou no foco da cura. E o Senhor está te falando hoje: o foco da cura está na palavra. O que vai desbloquear o seu caminho é a palavra. Você talvez não conheça, mas se você buscar na palavra, vai desbloquear o seu caminho. Há 12 anos ela estava bloqueada. Há 12 anos passando uma situação que não tinha solução. Há 12 anos um péssimo relacionamento com as pessoas. As pessoas olhavam e a julgavam. Deus está me falando aqui: quantas vezes você foi julgado pelas pessoas? E a opinião das pessoas começou a falar mais alto do que a voz de Deus. Só que hoje você vai romper a opinião das pessoas. Amém? Coloca a mão nos seus ouvidos. Fala assim: Espírito Santo de Deus, faça os meus ouvidos ouvirem somente a tua voz. Amém? Imagina se aquela mulher no meio do caminho tivesse parado. Você acha que as pessoas não falavam assim? Mulher, você está louca, você não pode estar aqui, você está impura, volta para a tua casa, aqui não é o teu lugar. Você acha que as pessoas estavam de boa, desconfortáveis com a situação e deixando ela andar? Não, com certeza não é, pastora. As pessoas começaram a julgar o comportamento dela. E não tem como
você servir ao Senhor, se você não quiser desagradar pessoas, você vai desagradar pessoas. Jesus desagradou pessoas. Se você ler a palavra, tem algumas pregações que Jesus fazia que havia até uma divisão. Muitos iam seguir Jesus e outros deixavam de segui-lo. Sabe por quê? Porque ninguém quer ouvir a verdade. Ninguém quer ouvir a verdade. Mas eu vou te falar, é a verdade que liberta. É a verdade que liberta. E essa mulher, ela encontrou esse bloqueio no meio do caminho e ela rompeu. E o Senhor está te falando hoje, se prepara, porque Deus vai começar a tirar coisas da sua vida. Se prepara, porque Deus vai tirar algumas pessoas da sua vida que estão sendo tropeços. Tropeço, uma pessoa que te persegue no trabalho, que é um tropeço, uma pessoa que se aproxima de você, que você acha que é o teu amigo, tua amiga, está abrindo demais o seu coração para essa pessoa. Cuidado, a palavra do Senhor fala de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Guarda o coração, em nome de Jesus. E além de bloqueio, que você pode encontrar no meio do caminho, você também pode encontrar no meio do caminho armadilhas. E agora eu trago a palavra nesse ponto aqui que eu quero te chamar a atenção. Enquanto bloqueio, você precisa destravar, você precisa tirar do caminho, você precisa romper, desbloquear, destravar. Armadilha, você precisa fugir. Amém? Armadilha, você não vai ficar brincando, porque se colocar naquela armadilha lá um pedaço de queijo, o rato fica brincando, ele é tragado pela armadilha. Se colocar lá no meio da armadilha de pássaro uma migalha, o pássaro vai lá comer, sentir um prazer, vai ser tragado. E o diabo está colocando muitas armadilhas no nosso meio para que a gente se perca. Só que o Espírito Santo vai começar a dar sonhos para você enxergar as armadilhas. A armadilha não brinca, a armadilha fuja. Se o diabo está te atraindo, porque olha que interessante, eu fui pesquisar no dicionário que é a palavra armadilha, e armadilha significa algo que foi construído para atrair e prender você. Abra em 2 Coríntios 2:11. Glória a Jesus, glória a Jesus. 2 Coríntios 2:11. Olha o que o Senhor nos fala aqui. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. E Efésios, não precisam abrir, tá? Eu abro aqui para a gente também não demorar muito aqui. Efésios capítulo 6, versículo 11, fala assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Primeira coisa, o Senhor está falando, não ignoreis os desígnios de Satanás. A armadilha não pode ser ignorada, amém? Se você vê uma armadilha na tua casa, você vai ignorar ou você vai avisar todos da sua casa que ali tem uma armadilha? Você vai avisar, amém? Então você precisa abrir tua boca e começar a pregar a palavra de Deus para os seus filhos. Você precisa abrir tua boca e começar a falar de Jesus dentro da sua casa. Porque às vezes você fala, Senhor, me usa, Senhor, eu quero ser usado. Mas aí Deus quer usar você na tua casa. E aí na tua casa você fica de boca fechada. E Deus quer abrir tua boca, Deus quer te usar. Abra a boca e eu encherei, diz o Senhor. Ah, mas eu não sei, pastora, o que falar. Fala o seu testemunho. E você sabia que pregar, falar de Jesus, falar da palavra, muitas vezes é no silêncio? Às vezes é no testemunho. Porque às vezes a gente ganha os nossos filhos, não é no falar demais, é no testemunho. E às vezes por falta de sabedoria, em vez de você atrair os seus filhos, em vez de você atrair o seu marido, em vez de você atrair a sua esposa para mais perto de Deus, por falta de sabedoria, você acaba afastando. Por quê? Por falta de sabedoria. Mas eu declaro em nome de Jesus, o Espírito Santo hoje vai dar uma unção de sabedoria. Você quer ser sábio? Então toca na orla de Jesus. Se relaciona
de Jesus. E eu declaro sobre a tua vida, cada vez que você for ler a palavra de Deus, Deus vai aumentar em você em sabedoria. O Senhor vai te dar uma nova comunicação. O Senhor vai restaurar os teus relacionamentos. Porque você não vai precisar ficar forçando. Não é por força nem pelo poder, mas é pelo Espírito. Amém? Se o Espírito Santo falar através de você, você não precisa do argumento A, do argumento B, do argumento C, não. O Espírito Santo é suficiente para convencer. As mulheres ganham o seu marido, as mulheres ganham os seus filhos, é no joelho. Não é falando demais, é no joelho, em nome de Jesus. Abra lá sua Bíblia em Juízes capítulo 8, versículo 27. Nós já estamos encerrando e eu quero que você entenda sobre as armadilhas. Amém? Nós começamos a falar sobre o que aparece no meio do caminho, são bloqueios. E nesse caso da mulher do fluxo de sangue, foi justamente as pessoas. E eu creio que o Senhor vai começar a tirar da tua vida tudo que está bloqueando o seu caminho. Em nome de Jesus, para você romper, para você fluir, para você realmente fazer o que o Senhor está te pedindo. E sobre as armadilhas, eu quero falar de dois personagens de maneira rápida. A primeira é Gideão, Juízes 8, 27. Olha a armadilha que surgiu na vida de Gideão. Em Juízes capítulo 8, versículo 27, fala assim: desse peso fez Gideão um éfode. Em algumas Bíblias está uma estola sacerdotal, e pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. E ao éfode veio a ser uma armadilha a Gideão e a sua casa. Eu vi um pregador falando sobre isso, aquilo me chamou muita atenção, minhas lágrimas rolaram. Ele estava explicando assim, que Gideão, né, depois que ele teve a vitória contra os midianitas, e o pessoal falou: Gideão, vinha sobre nós, tá? Ele falou: nem eu, nem meus filhos, tal, é o Senhor, tal. Só que assim, ele não quis assumir a posição de rei, mas ele quis desfrutar das riquezas de um rei. Ele falou: faz o seguinte, me dá o ouro de vocês, que vocês tiraram do despojo. E despojo é algo que as pessoas retiravam do lugar onde venciam as suas guerras. Então podia ser de tudo, podia ser taça de ouro, brinco de ouro, manto, móveis, enfim. Então ele foi pedindo: traz o ouro que vocês pegaram das guerras e eu vou construir aqui um éfode. Éfode era uma vestimenta que fazia parte da roupa do sacerdote. E ele fez aquela roupa linda, bordada de ouro. E sabe o que o povo começou a fazer? O povo começou a adorar aquela vestimenta. Entrou uma idolatria em todos por causa de algo que Gideão construiu. Gideão construiu algo que foi uma armadilha. A Bíblia fala isso, armadilha para ele mesmo e para os seus filhos, para todo o povo. Gideão, ele foi assim, resultado de um trabalho de muitas pessoas para construir algo através do dinheiro. Foi o dinheiro, foi o ouro que chamou a atenção dele para construir aquilo. E aquilo virou uma idolatria que trouxe uma armadilha para ele e para os filhos. O que o Senhor está nos falando? Cuidado com o teu coração para não colocar no dinheiro. Porque senão, aquilo pode ser uma armadilha para você. Porque senão, aquele trabalho que tanto você trabalha, eu trabalho bastante porque eu tenho sonhos, eu quero resolver, mas se o Senhor edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Então não adianta trabalhar tanto, esquecer da sua família. Não adianta trabalhar tanto e não ter tempo para se relacionar com a palavra. Mas Deus não me abençoa. Eu trabalho, não vejo dinheiro. Primeiramente, fidelidade à casa do Senhor, amém? Dízimo e oferta. Esse é o princípio da palavra. Quer prosperar? Seja um dizimista, seja um ofertante, você vai prosperar. Quer você multiplicar? Seja obediente. Não troca a tua adoração a Deus, a adoração ao dinheiro. Não faz isso. Porque Gideão, ele encontrou essa armadilha. Ele se encheu de orgulho naquele momento. Ele achou que era o bambambam, quis construir algo para ele e trouxe destruição para todo o povo.
construindo. Amém? O que você está fazendo hoje pode comprometer o teu futuro, o futuro dos seus filhos. Então construa a presença de Deus na sua casa, em nome de Jesus. E para encerrar a mensagem, Jonas capítulo 1, versículo de 1 a 3. Esse é o último personagem para eu encerrar a mensagem, e nós vamos orar. E eu creio que hoje o Senhor vai fazer um grande mover de libertação aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jonas capítulo 1, versículo de 1 a 3, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glorifica Ele. Ele está aqui, em nome de Jesus. Jonas capítulo 1 fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio. Eu paro por aqui, olha só. O que ele encontrou no meio do caminho? Fala assim, um navio. Deus acabou de dar um chamado, Deus acabou de falar com ele, Deus acabou de despertar algo para ele fazer, e ele encontrou um navio. Aquele navio foi a armadilha que Satanás tinha colocado no meio do caminho, porque é mais confortável estar dentro do navio, no meu cantinho, quietinho, desfrutando de uma água de coco, fingindo que Deus não falou comigo, fingindo que o chamado não é para mim. É mais confortável ficar dentro de um navio do que obedecer ao Senhor, ir para uma cidade e pregar para quem talvez não queira ouvir. Então, aquele navio foi uma armadilha de um conforto, algo que ele não percebeu, mas aquilo, na verdade, era uma armadilha. Aquele navio foi um grande barco que o levou para a fuga. Às vezes, o seu pecado é esse navio. Às vezes o pecado, quando você está entristecido, começa a ver vídeos que não era para estar assistindo, aquilo é uma fuga. Às vezes uma fofoca é uma fuga, porque é mais fácil fofocar, é mais fácil falar mal do irmão, é mais fácil falar mal da pessoa que te atira pedras, do que você dobrar os joelhos e fazer o que Jesus falou: orai pelos que vos perseguem, orai, não maldizei, bendizei. É mais fácil você pegar um navio e você fugir. É mais fácil você pegar um barco e achar, não, deixa, isso não é para mim. Só que eu quero te falar, assim como Deus vai começar a tirar os bloqueios, que são pessoas e coisas que estão travando a tua vida, o Senhor está te falando, foge. Porque a armadilha, eu não vou tirar. A armadilha eu vou deixar, sabe por quê? Para você aprender a resistir. Porque eu, Senhor, preciso saber o que está no teu coração. A armadilha, o Senhor fala, foge. Porque sempre o diabo vai colocar armadilhas. E você tem o livre-arbítrio. São as suas escolhas que vai fazer você ir para a armadilha ou não. Porque a armadilha, como eu disse aqui de maneira figurativa, aí o diabo coloca lá uma migalha para você experimentar. Coloca um pedaço de pão, um pedaço de queijo. E naquele momento você está carente, você está angustiado, você está depressivo. Você vai lá, se alimenta daquele pecado. Aquilo gera um prazer. Só que aquilo quer tragar você. Aquilo quer tirar você da presença de Deus. Jonas, ele viu um navio e ele foi, eu vou para o navio para fugir da presença de Deus. Quantas vezes o diabo colocou um navio no seu caminho e você entrou? Talvez você pensou, não, está tudo bem, depois eu peço perdão para o Senhor, e aquilo te levou para longe da presença de Deus. Só que hoje o Senhor, Ele vai restaurar a tua vida. Você vai voltar a ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai voltar a sonhar com o Senhor. Dons que estão travados. O Senhor falou muito comigo quando eu estava me preparando. Os dons que estão travados serão liberados. Sabe por quê? Porque você vai praticar o que Jonas praticou. Não precisa abrir, mas lá em Jonas capítulo 2 você vê a oração de Jonas. E Jonas, na oração,
oração, ele começa a reconhecer o poder de Deus, o senhorio de Deus, tal, e depois ele fala assim: Senhor, o que eu prometi eu vou cumprir. Ele se reconciliou com o Senhor e ele recomeçou. Se coloca de pé em nome de Jesus. Ele recomeçou. Jonas, no meio do caminho, ele encontrou a barriga de um grande peixe. Talvez a tua vida começou de maneira certa com Deus. Talvez no seu primeiro amor, você começou de maneira certa com o Senhor, em santidade,